Mas então vamos lá, né? Vamos supor que a gente tem um conjunto de duas partículas, que aqui eu estou chamando de partícula 1 e partícula 2. Né? Como é que a gente pode analisar a dinâmica desse nosso sisteminha de duas partículas? Se nós queremos estudar a movimentação desse sistema de dois corpos, nós precisamos aplicar a segunda lei de Newton para cada um, né, desses corpos individualmente, e para que a gente possa fazer isso, a gente tem que conhecer quais são as forças que atuam nesses corpos. Vamos começar então pelo corpo 1. Né? Eu vou chamar de F1 a força resultante que o corpo 1 está sentindo, ou seja, a soma de todas as forças que atuam no corpo 1, e eu também vou chamar aqui, né, de forma análoga, de F2, a força resultante que esse corpo 2 está sentindo, ou seja, a soma de todas as forças que atuam nele. Essas duas forças, elas podem ser escritas de uma forma bem conveniente como sendo a soma de dois tipos de força. Que é o seguinte, como a gente está querendo analisar esse sistema daqui, que é composto de duas partículas, é natural a gente escrever a força resultante como sendo a soma das forças geradas pelos constituintes do próprio sistema com a força, né, gerada pelas coisas que estão fora do nosso sistema. Então, vamos lá, levando em conta que o nosso sistema é o corpo 1 e o corpo 2, a gente consegue, portanto, escrever a força resultante do corpo 1 como sendo a força que o corpo 2 pode estar exercendo no corpo 1, certo? Nada impede do 2 estar forçando o corpo 1, mais as forças externas sentidas pelo corpo 1, ok? Então, se a gente está analisando um sistema, essa separação é natural. Forças que o próprio sistema exerce sobre esse corpo, mais forças que agentes externos, né, de fora, exercem. Da mesma forma, a gente pode escrever a força do 2 como sendo a força, né, dos constituintes internos, ou seja, a força que o 1 está exercendo no 2, mais as forças externas que atuam no segundo corpo. Então, né, chamando a massa do corpo 1 de M1 e a massa do corpo 2 de M2, certo? A força resultante que atua em 1 pode ser escrita como sendo M1 vezes derivada da velocidade do 1 no tempo, e, né, a força resultante do 2 pode ser escrita como sendo M2 derivada da velocidade do 2 no tempo. Agora, como é que eu poderia tratar a dinâmica desse sistema como um todo, como se fosse uma única coisa? Né? Ou seja, será que eu consigo escrever uma única equação que descreve o conjunto desse sistema? Como é que a gente buscaria fazer isso de uma maneira natural? A segunda lei de Newton é a lei que diz pra gente como é que as forças que atuam em algum sistema físico modificam aquele sistema físico. Bom, se a gente está tratando esse conjunto todo daqui, partícula 1 e partícula 2, como sendo um único sistema físico, qual que vai ser a força total que atua nesse sistema? A força total, a força resultante nesse nosso sistema todo, vai ser F1 mais F2. Porque se o nosso sistema é o sistema 1 e o sistema 2, a força total que atua nele é a soma de todas as forças que atuam em todos os sistemas. Então, se a gente está querendo buscar uma segunda lei de Newton para o sistema, a gente tem que, de alguma forma, partir, né, buscar como é que essa soma de forças modifica, de alguma forma, né, algum parâmetro que envolve a dinâmica desse conjunto. E vai ser isso que eu vou construir com vocês neste primeiro vídeo. Ok? Que inclusive vai sair a noção de centro de massa, que a gente vai conseguir, né, enfim, definir mais coisas com, né, o passar dessas aulas, né, nesse contexto de momento linear. Então vamos lá, a gente sabe quanto é que é F1 e quanto é que é F2. Por quê? Porque F1 e F2 estão relacionados com a dinâmica de cada um dos constituintes do nosso sistema. Então vamos juntar isso para ver o que, que sai, para ver que tipo de informação a gente consegue retirar. Ok? Então vamos lá, ó. F1 mais F2 corresponde ao quê? Corresponde à força que 2 gera em 1, mais as forças externas ao 1, mais as forças que o 1 gera no 2, mais as forças externas ao 2. Aqui, inclusive, faltou um 2, né, para falar que são as forças externas ao 2. Ok? E esse cara todo é igual ao quê? Esse cara todo é igual a M1 derivada de V1 no tempo, mais M2 derivada de V2 no tempo. Ok? Então, enfim, escrevi aqui a igualdade de todas as formas possíveis se a gente quer analisar, né, a dinâmica conjunta do nosso sistema. Primeira coisa que a gente consegue fazer, né, para poder, né, já melhorar um pouquinho essa nossa expressão é o seguinte, olha só, aqui tem a força que o 2 gera no 1 e a força que o 1 gera no 2. O que a terceira lei de Newton fala pra gente? Toda força de ação possui uma reação com o mesmo módulo, né, mesma direção, mas sentido contrário. Significa o quê? Significa que pela terceira lei de Newton, a força que o 1 faz no 2 é igual a menos a força que o 2 faz no 1. Nesse sentido, essas forças se cancelam. Percebam que
se eu tivesse colocado 2, 3, 4, quantos sistemas, né, quantos corpos eu quisesse nesse sistema, toda vez que a gente tem forças internas, elas sempre vão se cancelar. Porque sempre que você tem a força que algum constituinte do sistema faz em outro, o outro vai fazendo um com a mesma intensidade, mas em sentido contrário. Então isso sempre vai cancelar. Qual que é a moral da história? A moral da história, o que faz bastante sentido, é que quando a gente vai analisar a força resultante que atua num sistema composto de vários constituintes, esse cara é somente a soma das forças externas que atuam neste sistema. Aqui eu não vou nem colocar de 1 ou de 2, certo? Aqui eu estou colocando força externa ao sistema, então aqui leva em conta todas as forças que são aplicadas em todos os constituintes do nosso sistema, desde que sejam forças externas. Ou seja, nesse somatório você vai desconsiderar as forças que um constituinte do nosso sistema faz no outro, porque são forças internas. Okay? Então essa é a primeira simplificação que aparece. Né, só vai aparecer forças externas à dinâmica do nosso sistema como um todo. E esse cara todo vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M1 derivada de V1, M2 derivada de V2. Então vamos colocar esse cara aqui embaixo. Ok? Então até então, a nossa busca para uma lei dinâmica para o conjunto, né, dos constituintes, né, para um sistema físico composto de vários constituintes, é essa expressão. Bom, a gente sabe que a dinâmica para cada constituinte separadamente é a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Nesse sentido, é natural que a gente busque, né, para a dinâmica do nosso sistema todo uma equação com a mesma estrutura, certo? Do tipo força igual a massa vezes aceleração, de alguma forma. Se a gente quer, né, uma equação do tipo segunda lei de Newton para o sistema como um todo, quem estaria fazendo o papel da massa do sistema e quem estaria fazendo o papel da aceleração do sistema? Né? A aceleração do sistema é um pouco menos óbvio quem estaria fazendo esse papel. Então eu não vou supor isso agora, eu vou deixar as contas falarem isso pra gente. Agora, a massa total do nosso sistema é natural, a gente sabe, né, determinar, pelo menos do ponto de vista qualitativo, né, como massa é uma grandeza escalar, qual que é a massa total do nosso sistema? A massa total do nosso sistema é a soma de todas as massas. Então, vamos chamar aqui de Mzão, ok? Vamos chamar de Mzão a massa total do sistema, ou seja, o somatório de todas as massas dos constituintes desse nosso sistema, que nesse caso vai ser M1 mais M2. Certo? Nesse caso, né, se a gente está buscando uma equação do tipo segunda lei de Newton, eu gostaria de poder escrever, né, essa força resultante como sendo a massa do sistema vezes, né, alguma coisa que desse uma conotação de aceleração do conjunto, do sistema como um todo. Então, vamos manipular esse lado direito para deixar ele mais ou menos com essa cara, né, para a gente ver, no caso, quem estaria fazendo o papel de aceleração nessa tal lei de Newton mais geral. Ok? Bom, como é que a gente faz isso? Primeira coisa que eu vou fazer é, vamos lá, vamos pegar essas massas e vamos jogar para dentro das derivadas. Ok? Então a gente vai ter aqui, né, derivada de M1, V1, né, derivada disso no tempo, mais derivada no tempo de M2, V2. Agora, soma das derivadas é a derivada da soma. Então a gente consegue escrever esse cara como sendo derivada no tempo de, vamos lá, M1, V1, mais M2, V2. Percebam que aqui a gente tem quase a estrutura de uma segunda lei de Newton para o sistema, né, aqui no caso composto de duas partículas. Por quê? Porque a gente tem uma força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam no sistema, é igual à variação no tempo de alguma grandeza que envolve noções de velocidade. Certo? Para que essa expressão daqui tenha exatamente a cara da segunda lei de Newton para o sistema, o que faltou aqui? Faltou aqui a massa do sistema, a inércia do sistema todo, que seria a soma de todas as massas. Para eu acrescentar essa massa aqui, eu não posso só colocar esse m, senão não fica igual. Então, o que eu faço? Eu acrescento o m no numerador e no denominador, que é a mesma coisa de não fazer nada, certo? Para poder ficar, né, mais, né, entendível as coisas, nesse m do denominador eu vou escrever ele como sendo m1 mais m2. Mesma coisa, certo? E aí, né, para poder ficar de fato com a estrutura da segunda lei de Newton, eu vou jogar esse denominador para dentro da derivada, ok? Consequentemente, a expressão que a gente acaba de chegar, né, vai ser essa daqui, né? Força resultante é igual a massa total vezes a derivada no tempo dessa grandeza daqui, ok? Então, essa daqui, né, no caso, é a nossa segunda lei de Newton aplicada para esse nosso sisteminha de duas partículas. Ok? Um adendo importante, né, que tem que ser colocado aqui, é, se você tivesse feito essa mesma análise idêntica para um sistema composto não somente de duas partículas, mas de N partículas,
quais seriam as diferenças? As diferenças que apareceriam, e fica aqui de exercício, é muito simples mostrar isso, essa massa seria a soma de todas, M1, M2, M3, M4, por aí vai. Se eu tivesse colocado mais, aqui ia aparecer mais M3, V3, V3, mais M4, V4, enfim, até MN, VN, ia aparecer massa vezes velocidade de todo mundo, e no denominador ia aparecer também a soma de todas as massas. Então a estrutura que ia aparecer é a mesma estrutura que apareceu aqui, ok? Então, olha só, essa primeira parte a gente interpreta muito bem, né? Força total que atua no sistema, massa total que atua no sistema. Agora, esse cara que está aqui dentro da derivada, ele tem um papel de quê? De velocidade do sistema que a gente está analisando, ok? Essa velocidade do sistema eu vou chamar de VS no primeiro momento, né? Eu vou renomear ela, mas enfim, a gente está chegando nessa expressão daqui, ok? Nesta expressão. Qual que é a interpretação desse cara? Né? Como é que a gente faz para poder entender o significado dessa velocidade do sistema? Ok? Primeira forma da gente entender o significado desse cara é fazendo o seguinte: passa esse M1 mais M2 para o lado esquerdo. Se a gente faz isso, o que a gente vai ter vai ser M1 mais M2, que é Mzão, velocidade do sistema. Esse cara é M1, V1, mais M2, V2. Ok? Que é o quê? Momento linear do sistema 1, momento linear do sistema 2. Então o que aqui está falando? Aqui está falando que esse cara daqui, essa velocidade do sistema, né, ela compõe o que seria o momento linear junto com a massa do sistema, que é a soma dos momentos lineares. Então, de fato, né, esse VS daqui ele tem a interpretação da velocidade, né, para o momento linear que compõe o momento linear total, ok? Então a gente define aqui no caso, né, enfim, a partir disso a gente consegue definir massa total vezes a velocidade do sistema como sendo o momento linear do sistema, e por conta disso a nossa segunda lei de Newton fica sendo força resultante é igual a massa do sistema, né, vezes velocidade do sistema, né, derivada da velocidade do sistema no tempo, que é a mesma coisa de derivada, né, do P do sistema no tempo, ok? Que tem exatamente a cara da segunda lei de Newton. Mesma conotação e de uma forma bem tradicional. Soma de todas as forças, soma de todas as massas, soma de todas as variações de todos os momentos. Ok? Então, realmente, aqui é o que a gente esperaria para a segunda lei de Newton de um conjunto. É a segunda lei de Newton em que cada uma das grandezas corresponde, né, à soma das grandezas correspondentes aos constituintes daquele sistema. Essa é a primeira forma da gente interpretar, ok? A segunda forma de interpretar, e essa sim, né, vai ser importante para a gente em diversos aspectos, né, é a seguinte coisa. Beleza, velocidade do sistema é esse cara daqui. Agora, velocidade, né, velocidade é a variação da posição, ok? Que eu vou chamar aqui de R, ok? Variação da posição. Agora, o que significa essa posição que aparece? Porque se aqui é a velocidade do sistema, naturalmente, essa posição seria a posição do sistema. Mas esse sistema não é um sistema com posição definida. Percebam, o sistema que a gente está analisando é o sistema partícula 1 mais partícula 2. É o conjunto. Esse cara não tem uma posição, o sistema não tem uma posição específica, certo? Ele não é uma coisa pontual. Então, quem que é essa posição que está relacionada com essa definição, né, da velocidade do sistema em si? Né? Bom, vamos tentar entender quem é esse cara. Para a gente entender, né, quem que é essa posição, claro, a gente vai partir dessa definição daqui. E, na verdade, é até bem simples, porque a gente só precisa comparar essas duas expressões, para falar a verdade. Né? Vamos lá, olha só. Velocidade 1 e velocidade 2 podem ser escritos em termos, né, das posições 1 e 2. Então, derivada da posição 1 no tempo, derivada da posição 2 no tempo. Agora, olha só, né? M1, M2 e, por consequência, M1 mais M2 é tudo constante. Consequentemente, essas constantes podem entrar nessas derivadas da posição. E soma das derivadas é derivada da soma. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que essa expressão daqui, que foi a definição, no caso, né, de velocidade do sistema, pode ser escrita da seguinte forma. Pode ser escrito como sendo derivada no tempo de M1, posição do corpo 1, mais M2, posição do corpo 2, dividido por M1 mais M2. Certo? E aí, essa expressão daqui, né, nos permite interpretar o que significa essa posição R do sistema. Né? Que posição é essa? Qual que é o significado físico dela? Né? Bom, levando em conta que a derivada desse cara é igual à derivada desse cara,
No ponto de vista matemático, né, a posição do sistema seria esse cara que tem dentro daqui, mais uma constante. No caso, né, essa constante daqui é um vetor constante, porque lembrando, né, aqui eu estou derivando vetores, né, qualquer vetor constante que eu coloco aqui, né, quando for aplicar a derivação, se o vetor é constante, nenhuma das suas componentes variam, então ele corta, ok? Né, enfim, aí a princípio a gente teria essa expressão daqui. Agora, né, se esse cara daqui, qualquer constante que eu coloco, a relação vai ser a mesma, então, evidentemente, eu vou, né, definir aqui no caso a posição do sistema por essa expressão daqui, ok? Estou definindo, porque essa é uma definição que faz sentido para que a velocidade seja essa daqui, para que a expressão, né, enfim, né, para que tudo bata da construção que a gente fez. A gente tem liberdade da definição desse C. Agora, definindo a posição dessa forma, o que significa esse cara daqui? Esse cara, percebam, ele é uma média ponderada das posições dos constituintes com peso nas massas. Quando eu digo aqui, né, com peso nas massas, evidentemente esse peso não é o peso força-peso. Ok? Aqui é o peso na hora que vai fazer uma média. Ok? Quando você vai fazer uma média ponderada, você faz uma média colocando um peso em cada um, né, dos termos que vão ser colocados para poder fazer a média. Percebam, aqui as massas realmente estão fazendo esse papel. A gente está fazendo a média das posições, né, levando em consideração as massas de cada um. Né? Só para deixar isso claro, se as massas fossem iguais, se M1 fosse igual a M2, que eu vou chamar somente de M, quem seria essa posição do sistema? Essa posição do sistema seria M, R1, mais M, R2, dividido por M mais M, que é 2M. Ok? Agora, massa vai cortar com as massas, então seria R1 mais R2, dividido por 2, ou seja, seria a posição média entre eles, porque a massa é a mesma, então o peso para os dois é a mesma. Certo? Levando em consideração que tem essas massas, a ideia que a gente faz aqui, né, essa posição que eu estou comentando, né, esse RS, seria o quê? Né? Bom, a posição média desses caras seria alguma posição que estaria aqui, né, no interior, né, no conjunto desses caras. Né? Se eles tiverem a mesma massa, aquele RS seria o intermediário, o ponto no meio do caminho desses dois. Se M1 for maior, ele puxa essa média para ele. Se M2 for maior, ele puxa essa média para ele. Ou seja, essa posição, né, do sistema que a gente encontrou é a posição média das massas do sistema. Por conta disso, nós chamamos essa posição de posição do centro de massa. O centro de massa, né, por conta disso, por definição, consiste no ponto que é a média da localização das massas de todos os constituintes do sistema. Por conta disso, né, eu vou mudar o nome dessa posição de posição do sistema para posição do centro de massa, sendo então o centro de massa o ponto médio da distribuição de massa do nosso sistema físico. Consequentemente, essa velocidade vai corresponder ao quê? A velocidade do centro de massa. Por essa expressão daqui, né, evidentemente, a posição do centro de massa depende das posições dos constituintes. Então, à medida que os constituintes do nosso sistema se movimentam, a posição do centro de massa vai variando. Agora, ela varia a qual taxa? A qual velocidade? É a interpretação dessa velocidade que eu tinha chamado de velocidade do sistema. Ok? Então, aqui, velocidade do centro de massa. Da mesma forma, essa velocidade do sistema vai ser velocidade do centro de massa, massa total do nosso sistema, vezes a velocidade do centro de massa, que é o ponto que descreve o conjunto do nosso sistema, eu vou chamar esse cara de momento do centro de massa, né? Nada mais natural. E juntando todos esses resultados, né, sintetizando toda essa discussão do nosso vídeo, né, qual é a segunda lei de Newton para um sistema de partículas? A segunda lei de Newton é somatório de todas as forças externas que atuam no nosso sistema. Isso daqui vai ser igual a, e aí eu vou colocar todas as formas de se escrever, né, variação do momento linear do centro de massa no tempo, ou então, né, massa total vezes velocidade do centro de massa, no caso derivada, né, da velocidade do centro de massa, claro, né, porque é uma aceleração, ou também, né, pode ser escrito como sendo massa total derivada segunda da posição do centro de massa com o tempo, né, derivada com relação ao tempo. Então, né, todas essas formas aqui são formas de se escrever a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. E percebam que essa expressão responde de forma imediata à pergunta que surge na nossa primeira motivação para o estudo de momento linear. Né? Qual que era a pergunta? Quando a gente tem um corpo que o movimento dele não é só de translação, cada ponto do seu interior descreve uma trajetória diferente. Então o exemplo que eu dei foi: pega uma barra e arremessa ela. Na hora que ela tiver,
né, descrevendo o movimento de subida e de descida, ela não vai só transladar. Ela, além de uma translação, ela também vai, né, apresentar um movimento de rotação, ok? E aí, consequentemente, cada ponto, né, do seu interior vai descrever uma trajetória diferente. Agora, tratando qualquer corpo que não é pontual como sendo, né, um corpo composto de várias partículas, o que essa expressão fala pra gente é que a segunda lei de Newton, aplicada a esse corpo, vai descrever o movimento do seu centro de massa. Nesse caso, a gente levar em conta que essa barra ela tem, né, a massa distribuída uniformemente, o centro de massa ele fica bem no centro. Então a gente pode aplicar a segunda lei de Newton tranquilo para essa barra, né, sabendo que a trajetória que a segunda lei de Newton vai passar para a gente é a trajetória do centro de massa dessa, né, no caso aqui desse corpo, né, que não é pontual. E aí, só para poder esclarecer, né, caso essa dúvida seja a dúvida de alguém, né, nessa somatória das forças externas não aparecem as forças internas ao sistema. Né, o que seria uma força interna a esse sistema daqui? Né, para tentar pensar de uma forma bem simples, imagina que eu tenho essa caneta e ela está girando. Para que essa caneta consiga girar, tem que existir uma força centrípeta atuando em todos os pontos dessa caneta. Quem que está exercendo essa força centrípeta? São exatamente as forças entre as moléculas lá de dentro. Né? Quando eu estou girando, o fato das moléculas estarem uma ligadas às outras, né, que compõem essa caneta, existem forças entre elas, de uma puxando a outra para que elas se mantenham, né, na estrutura de uma caneta. Essas forças são as forças internas. E, claro, a gente não considera elas para falar da dinâmica da caneta. Qual que são as forças que interessam para a dinâmica da caneta? As forças de fora sendo exercidas na caneta, e não as forças que os átomos dessa caneta exercem nos outros átomos dela própria. Entende? Então esse que é o significado aqui dessas forças externas, e aí vai corresponder de fato ao que a gente interpreta como força resultante no ponto de vista mecânico geral. E uma última análise, né, da segunda lei de Newton aplicada a sistemas é que, percebam, né, quando a gente aplica a segunda lei de Newton para esses corpos que não são pontuais, a gente chega na conclusão que a segunda lei de Newton descreve, né, a trajetória do centro de massa. Porém, a trajetória do centro de massa é completamente independente do movimento de rotação. Se uma caneta translada ou se uma caneta rotaciona enquanto movimenta, o centro de massa pode ter descrito o mesmo movimento nesses dois casos. Ou seja, a segunda lei de Newton, dessa forma daqui, que foi que a gente pegou, que veio do força igual a massa vezes aceleração, ela só nos passa a dinâmica de translação dos corpos. E percebam também que, assim como essa expressão naturalmente responde à pergunta da nossa primeira motivação, essa expressão ela também, né, está incorporada, querendo ou não, com uma resposta para a nossa segunda motivação, que é como é que a gente consegue buscar quantidades conservadas atreladas ao nosso sistema? Naturalmente, como aqui é uma segunda lei de Newton, aqui tem uma noção de quantidade conservada para alguns contextos. Se a soma das forças externas é igual a zero, o que aqui está falando para a gente? O que essa expressão fala para a gente? Que a derivada de alguma coisa é zero. Se a derivada de alguma coisa é zero, significa que essa coisa se conserva. Então perceba, a segunda lei de Newton que a gente encontrou, ela também responde, né, à nossa segunda motivação, que é quais são outras quantidades conservadas associadas à dinâmica de sistemas físicos. Né, e aqui no caso, né, a conservação do momento linear. Eu não vou devagar muito sobre ela aqui, porque eu quero falar dessa conservação em um vídeo à parte, porque eu acho que ela é importante o suficiente, né, para não ser só uma parte de um vídeo, né, que tem uma discussão maior. Antes da gente passar para as discussões, né, do momento linear de fato, de leis de conservação e tudo, né, eu ainda quero resolver alguns, né, probleminhas com vocês, alguns exemplos, né, para que a gente ganhe um pouco mais de intuição sobre esse centro de massa, calcular algum centro de massa, enfim, devagar um pouquinho mais, para a gente ficar mais craque, né, nessa noção do centro de massa e as análises aqui de sistemas, né, de partículas ou de corpos não pontuais, né, ficar facilitada. Então, eu volto com vocês no próximo vídeo para a gente discutir um pouquinho mais, né, resolver mais exemplos envolvendo a noção de centro de massa.